Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, não esqueça de se inscrever no canal. Considere também tornar-se um membro do YouTube, um apoiador no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Mas no mínimo, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, quero dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje, professora Susan Woodward. A professora Woodward leciona no Graduate Center da City University of New York. Ela é especialista em assuntos dos Balcãs, do leste europeu e do pós-União Soviética, em intervenções em guerras civis e em reconstrução pós-conflito. Ela é autora de 2 livros, Tragédia dos Balcãs, Causa e Dissolução após a Guerra Fria, e Desemprego Socialista, a Economia Política da Iugoslávia. Professora Woodward, seja bem-vinda ao Índia e à Esquerda Global. Professor Woodward, welcome to India and Global Left. Obrigado. Gostaria de acrescentar que meu livro mais recente se chama A Ideologia dos Estados Falidos, Por que a Intervenção Falha? Ele também começa com minha experiência na Iugoslávia, entre muitas outras. Excelente. Vamos adicionar isso na caixa de descrição, e obrigado por mencionar. Professor Woodward, eu queria conversar com o senhor por 3 motivos principais. Claro, os Balcãs são agora conhecidos pelo mundo exterior como uma região que não oferece muita criatividade em termos de ideias políticas. Isso se deve principalmente ao que aconteceu nos anos 1990 e depois. Dentro dos Balcãs, dentro dos estados sucessores, se me permite dizer com toda humildade, também há muita amnésia, em grande parte impulsionada pelo nacionalismo nativista, sobre o que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial e o que aconteceu depois disso. E isso é algo que eu não acho que seja apenas uma característica da região. Quero dizer, mesmo na Índia, temos uma compreensão muito distorcida do que aconteceu nas décadas de 1950, 60, 70 e 80, por causa de uma ascensão da ortodoxia, que apresenta esses 40 anos de forma caricata. Então essa é a minha segunda motivação. E a terceira motivação, se me permite dizer, é que vivemos em um mundo mais conectado do que nunca, mesmo que o governo Trump esteja passando por cima disso de maneira muito negativa. Mas é difícil imaginar um mundo que não esteja conectado com o restante do mundo. E também é difícil imaginar um mundo, mesmo enquanto reimaginamos o pós-capitalismo, socialismo, chame como quiser, que não tenha um setor privado e não tenha um setor público. E eu acho que o seu trabalho, em particular sobre a Iugoslávia, nos oferece uma maneira de entender esses aspectos. Então eu quero entender essas coisas com você, mas se pudermos começar com por que você estudou a região? Porque não era a China dos anos 60 e 70, onde muita gente se interessava porque era grandiosa, era grande, era uma revolução agrária, era empolgante. Havia também a União Soviética, que era uma das superpotências. O que fez você estudar os Balcãs? What made you study the Balkans? Bem, a minha é uma história muito pessoal de querer me inscrever em um programa de graduação na minha universidade, que foi criado em 1948, o que já diz algo sobre os Estados Unidos naquela época, chamado Projeto Estudantil para a Amizade entre Nações. O programa identificava estudantes e selecionava 4 países, um em cada parte do mundo a cada ano, e esses países mudavam todos os anos. Os estudantes se inscreviam no ano anterior, estudavam aquele país durante um ano, e depois iam para lá no verão para realizar um projeto de pesquisa, sobre o qual escreveriam uma tese durante o último ano na universidade. Decidi que queria participar desse programa e faria o país europeu que eles escolhessem, acreditando que eu deveria dar passos lentos em direção a viagens. Acho que essa foi a escolha errada. Mas, de qualquer forma, a Iugoslávia era o país, e eu já estava interessado nisso.
Mas deixe-me avançar para a suposição que você está fazendo sobre o que era interessante nas décadas de 60 e 70 para a comunidade acadêmica, porque as pessoas que estudavam o sistema de autogestão iugoslavo, essa democracia operária em todos os locais de trabalho, não apenas nos econômicos com fins lucrativos, eram muito ativas. Havia até um centro inteiro na Universidade Cornell sobre empresas geridas por trabalhadores. Havia uma revista, muitos economistas interessados nesse sistema. Então, mesmo que esse não tenha sido pelo qual escolhi ir para a Iugoslávia, certamente era um tema muito discutido. E estou apenas tentando pensar, com base na sua resposta, foi por causa, de certa forma, da decepção com a União Soviética, seja ela real ou percebida. E por outro lado, acho que existe esse argumento ou ideia relativamente mais popular sobre autogestão dos trabalhadores no Ocidente. Quero dizer, essa é a minha experiência conversando com muitas pessoas do Ocidente. Quando converso com socialistas e pessoas de esquerda no leste, muitas vezes as questões maiores são sobre planejamento centralizado, as relações entre mercados e planejamento e a relação entre agricultura e indústria. Mas quando falo com pessoas do Ocidente, não estou dizendo que elas não se concentram nesses aspectos, mas uma grande parte do foco delas é a autogestão dos trabalhadores. Então me pergunto se isso também faz parte dessa equação. Bem, eu não sei a resposta para isso. O que posso dizer é que grande parte do interesse geral pelo sistema iugoslavo veio de pessoas que ficaram muito interessadas no jovem Marx durante as décadas 60 e 70. Filosoficamente, essa ideia do declínio, deixa-me pensar, do definhamento, enfim, do fim do Estado era de grande interesse para as pessoas de certa forma. Em segundo lugar, pelo menos nos Estados Unidos, havia algumas empresas geridas por trabalhadores, especialmente no Noroeste, e havia interesse nos exemplos de Mondragón na Espanha e, na verdade, muita advocacia funcionavam como cooperativas. Então havia um interesse geral sobre o que isso significava. Agora, veja bem, eu acho que provavelmente até certo ponto, o fato de o caso iugoslavo, para estudiosos de relações internacionais, representar uma independência da União Soviética, afinal, era sobre isso. E, em segundo lugar, o fato de ter sido um membro fundador do movimento dos não-alinhados, a partir de 1955, sempre foi extremamente interessante para um certo grupo de pessoas. Acho que eu poderia continuar. Havia muitos motivos para se interessar pela Iugoslávia. Com certeza. Então, se pudermos começar com a autogestão dos trabalhadores em si, o que ela era na Iugoslávia. Porque no seu livro sobre desemprego, você diz que existe uma visão caricata da autogestão, que afirma que os trabalhadores são movidos apenas pelo interesse próprio e que eles se apropriam do máximo de recursos possível para si mesmos, o que acabaria levando a uma escassez de investimentos. Eles não entenderiam a situação internacional, não compreenderiam o longo prazo, que se os recursos não forem direcionados para investimentos produtivos, a longo prazo eles sairiam perdendo. Mas em vez disso, apenas se apropriam do máximo de recursos possível para o próprio consumo. Eventualmente a demanda supera a produção, o que leva à estagflação e assim por diante. E seu antigo livro contesta essa visão. Então, se você puder nos dar um panorama da economia política mais ampla, focando no que foi a autogestão dos trabalhadores. Essa é uma questão bastante ampla. Deixe-me ver se consigo pelo menos começar. Precisamos voltar à história dessa mudança na Iugoslávia. Em 1948, houve um debate entre Stalin e Tito. Tito, que nesse momento era o líder do que se chamava Liga dos Comunistas da Iugoslávia, mudou intencionalmente o nome do Partido Comunista para refletir isso. Poderíamos continuar, mas houve muitos debates. E ainda hoje, na literatura sobre a Iugoslávia, há discussões sobre qual era o real motivo do conflito. Mas, em sua maioria, me convenço pelos argumentos, havia dois principais. Um deles é que Stalin ficou muito irritado porque Tito
tinha uma política externa própria, especialmente em relação à Albânia, Grécia e Bulgária, criando uma federação balcânica, apoiando os comunistas gregos na guerra civil que ocorria nos anos 40, assim como na guerra, o Stalin considerava a postura dominante e não seguiu a que ele desejava. Então, isso foi parte do motivo. Mas também é argumento, e você deve ter visto isso se leu aquele livro, que os iugoslavos tinham de uma estratégia leninista, não uma estratégia stalinista, que incluía seguir o que conhecemos como a nova política econômica na União Soviética dos anos 1920. Isso significava uma estratégia de desenvolvimento específica, e essa estratégia de desenvolvimento não coletivizaria a agricultura. Ela permaneceria majoritariamente privada, exceto por algumas grandes propriedades semelhantes a latifúndios na parte norte da Iugoslávia, que eram adequadas para grandes propriedades na Vojvodina. Eles também queriam manter o comércio aberto e seguir uma estratégia de desenvolvimento e comércio mais aberta e orientada economicamente. E isso não era o que Stalin aparentemente queria. Quem sabe, nunca perguntamos a ele sobre isso. Ele morreu, afinal, em 1953, de qualquer forma. Mas eu acho que isso também foi, na minha visão, uma crítica. Mas o motivo pelo qual estou te contando essa história é que, quando essa ruptura acontece, e por isso quero dizer a Iugoslávia, que já tinha sido a origem da ideia do Cominform das primeiras reuniões, quando todos os países do leste europeu, que naquela altura já tinham se tornado membros do que chamamos de bloco soviético, todos pararam de comercializar com a Iugoslávia, boicotaram, eles ficaram completamente isolados economicamente. Então os Estados Unidos, estou falando desse conflito acontecendo em junho, julho, já em janeiro seguinte, 1949, os americanos viram uma oportunidade de criar uma divisão entre os países soviéticos e pró-soviéticos. E então começaram a ajudar. Houve uma espécie de manter Tito à tona, esse foi o título do argumento inicial. Mas, no final de 1949, antes de tudo, eles tiveram que fazer uma mudança, breve, em sua estratégia de desenvolvimento para construir uma defesa independente. Isso significou enviar agricultores, camponeses, para as fábricas, o que faz parte do que poderíamos discutir em algum momento sobre a breve mudança na política agrícola deles. Não uma coletivização, mas algo que parecia isso para algumas pessoas. E para começar a obter apoio dos Estados Unidos, primeiro, eles pediram a alguns de seus colegas europeus para começarem a comercializar com a Iugoslávia. Os Estados Unidos não fariam isso diretamente, mas Grã-Bretanha, Holanda e Bélgica fizeram, e então eles conseguiram que o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional começassem a emprestar para a Iugoslávia. E assim começa o que eu argumento naquele livro ser uma mudança não apenas na estratégia de desenvolvimento, mas na gestão, quando eles precisam de trabalhadores qualificados, ou melhor, quando decidem buscar trabalhadores qualificados, o que é uma forma melhor de colocar para tomar decisões sobre investimento e salários. Agora, isso soa como o que chamamos de democracia operária, a autogestão dos trabalhadores que eles estariam praticando. E, em segundo lugar, como você disse, os críticos do sistema argumentavam que eles apenas colocariam o dinheiro no próprio bolso, mas isso não foi o que aconteceu. O principal objetivo era usar os trabalhadores para que estivessem dispostos a demitir seus colegas que não eram qualificados. Então, tudo estava relacionado à política voltada para o comércio. Agora, poderíamos continuar, mas acho importante notar que a autogestão foi uma decisão econômica que, de muitas maneiras, era muito apropriada para definir quem deveria tomar decisões sobre investimentos, as pessoas que realmente estavam no Conselho de Trabalhadores, que seria eleito todos os anos para tomar esse tipo de decisão. Sim, há tantos aspectos sobre os quais gostaria de te perguntar, mas se eu puder te perguntar um pouco sobre as divisões de emprego,
Seu livro nos apresenta um gráfico com cerca de 42% de trabalhadores industriais, aproximadamente 20%, digamos, em transporte e construção, e 17% a 18%. Estou citando de memória, então não me cobre precisão. Eu mesmo não lembro exatamente. Sim, cerca de 17% em serviços. Mas se você puder nos falar um pouco sobre essa divisão entre setor público e privado. Quem era privilegiado? Em que medida? Quem podia influenciar a tomada de decisões? E quem estava nos níveis mais baixos, arcando com o peso desses ajustes ao comércio internacional? Lembro que havia uma frase no seu livro dizendo que aqueles na agricultura costumavam esperar até chegar o momento de ingressar no setor público, onde haveria mais privilégios e benefícios, e assim por diante. Você pode nos dar um panorama dessa divisão público-privada dentro da Iugoslávia? Acho que há dois elementos nisso. O primeiro é a divisão entre público e privado, que basicamente corresponde ao urbano e ao rural, com a maior parte do setor agrícola permanecendo nas mãos de pequenos proprietários, fazendas muito pequenas e privadas. Voltarei a esse ponto. O outro elemento são os trabalhadores do setor público na indústria, em atividades profissionais, educação, teatro e assim por diante, que eram qualificados e estavam sob o sistema de autogestão dos trabalhadores. Mas dentro desse setor público, meu próprio argumento sobre o motivo pelo qual eles introduziram esse sistema de autogestão dos trabalhadores era permitir que os próprios trabalhadores tomassem decisões sobre quem seria demitido caso fosse necessário para a acumulação em relação ao comércio. E isso seria verdade. Agora, era a crença, ou pelo menos é o que diz o registro público. Nem sei quem conhece os pensamentos de todos privados. Their private thoughts were. It was a belief that because there was the private sector. Havia uma crença de que, como o setor privado estava presente no setor agrícola nas áreas rurais, as pessoas sempre poderiam, caso fossem demitidas por decisões em suas empresas, voltar para a fazenda, por assim dizer. Com o tempo, isso deixou de ser possível. A maioria delas já não tinha nenhum vínculo com a fazenda da família ou algo do tipo, e assim acabavam realmente desempregadas. Existiam agências de desemprego que se concentravam principalmente em oferecer treinamento e, até certo ponto, dinheiro para viagem, caso fossem se mudar e tentar encontrar emprego em outro lugar. Embora isso seja outra longa história, não era tanto apoio assim. Havia uma forma de manter a mão de obra estabilizada como parte desse sistema. Agora, me diga novamente o que você queria saber sobre a distinção entre público e privado. Acho que mais uma questão aqui que me interessa é saber quanto do setor industrial estava voltado para a exportação. Pergunto isso porque a Iugoslávia, nas décadas de 1950 e 1960, era considerado um daqueles países do milagre econômico, especialmente na Ásia Oriental, que dependiam muito do chamado modelo orientado para a exportação, contendo salários, mas produzindo para o mercado internacional. E acho que havia um elemento disso, um elemento forte na Iugoslávia. Mas só quero confirmar, qual era a extensão disso? Quanto da indústria estava voltada, digamos, para o consumo interno? Quero dizer, claro, é difícil demarcar tudo, porque tecnologia teria que ser importada, muitos bens intermediários teriam que ser importados, então não há uma separação clara entre o doméstico e o internacional. Mas se você pudesse nos contar um pouco mais sobre quanto da economia dependia da exportação de bens industriais. Industrial goods. Well, I don't have any numbers at my fingertips. Bem, não tenho nenhum número à mão, e claro, isso mudou ao longo do tempo, mas sempre foi voltado para a exportação. A maior parte da indústria, acho que nos anos 1980, quando as coisas estavam ficando muito difíceis com o pagamento da dívida, algo como 80% de todas as empresas dependiam da importação de bens intermediários, materiais intermediários. Mas isso mudou ao longo do tempo. E parte disso foi porque os programas de pagamento da dívida, ou empréstimos para pagamento da dívida do Banco Mundial, em parte do Fundo Monetário Internacional, mas especialmente do Banco Mundial, tinham justamente o objetivo de favorecer a orientação para a exportação.
Então, é bastante semelhante ao que você conhece nas críticas à maior parte do mundo naquela época. Mas quanto aos números, não tenho certeza. But on numbers, I'm not saying. I'm not sure. If we could take a step back and Se pudermos dar um passo atrás e pedir para você nos contar um pouco mais sobre essa relação que a Iugoslávia tinha com o Ocidente. Quero dizer, acho que parte disso remonta ao momento de 1942-43. Me corrija se eu estiver errado. Mas, uma vez que os Checheniks basicamente desistiram da resistência e se tornaram colaboradores dos nazistas, os partisans liderados pelo Partido Comunista se tornaram a única alternativa de resistência contra os nazistas. E acho que foi nesse momento que as forças aliadas ocidentais viram que essa era a única alternativa contra o eixo e a apoiaram. Mas mesmo assim, me parece que as coisas continuaram em aberto em relação ao que o futuro reservava. open in terms of what the future lies in, and you told us about this moment of E você nos contou sobre esse momento em 1948, a divisão entre a União Soviética e a Iugoslávia. Quero dizer, o lado político da história é, claro, a expansão para a Grécia, usando a Bulgária e a Albânia. A história que lemos foi que Stalin não queria fazer isso porque aparentemente não queria confrontar o Ocidente, já que isso seria considerado caro demais. Mas você disse que havia uma explicação mais ideológica para isso, incluindo a coletivização, a agricultura e assim por diante. Conte-nos mais sobre por que a Iugoslávia não foi integrada ao bloco soviético, enquanto o bloco oriental foi integrado ao bloco soviético, e por que a Iugoslávia tinha uma relação muito mais aberta com o Ocidente, mas também com o terceiro mundo. more open relationship with the West, but also the third world. Well, let me first say that it wasn't until quite late in World War II Bem, deixe-me dizer primeiro que só foi bem tarde na Segunda Guerra Mundial que, como resultado dos britânicos, e particularmente de Churchill, terem enviado um militar, Fitzroy MacLean, para trabalhar com as forças partisãs, eles decidiram que os partisãs estavam realmente lutando e que as forças reais sérvias não estavam. Então não foi tão cedo quanto você mencionou. E, portanto, foi bem tarde que eles começaram a receber apoio, mas acabaram recebendo algum apoio. Porém, esse apoio veio com condições. Eles tinham que concordar em trabalhar com o governo real. Isso não é tão importante para a nossa história, mas só quero dizer que é complicado o quanto foi dito. E, de fato, os americanos, que estavam principalmente no comando do dinheiro que financiava a UNRWA, a Administração das Nações Unidas para Socorro e Reabilitação, logo após a Segunda Guerra Mundial, não estavam permitindo que a Iugoslávia recebesse nada. They were not allowing Yugoslavia to get anything. There wasn't much support from the West at all. Então, não houve muito apoio do Ocidente, de fato. E a Iugoslávia tinha sido, quero dizer, Tito e suas forças, antes da Segunda Guerra Mundial, faziam parte da Aliança Comunista. E, como eu disse, a ideia do Cominform foi deles. Portanto, não está claro para mim, neste momento, não penso nisso há algum tempo, como se caracterizaria a relação com a União Soviética entre o fim da guerra e 1948, quando houve essa disputa. Mas é verdade que Tito estava muito envolvido em querer influenciar a vizinhança, Albânia, Bulgária e Iugoslávia. Olhando para trás, pode-se ver que provavelmente haveria um conflito com Stalin. Agora, voltando à outra metade de sua pergunta. The second half of the question you were asking me to remind me. Eu só estava me perguntando, enquanto o Bloco do Leste seguiu com a União Soviética, Polônia, Hungria e assim por diante, a Iugoslávia não fez o mesmo. E como estudante de história, isso é um pouco intrigante, porque as condições eram muito semelhantes em muitas dessas regiões, mas elas seguiram caminhos diferentes. Então essa era a minha pergunta. That was my question. I mean, it's interesting you say that because most of Central and Eastern Quero dizer, é interessante você dizer isso porque a maior parte da Europa Central e Oriental, mesmo logo após a Segunda Guerra Mundial, a Bulgária foi... Não havia um bloco até 48, 49, mas ao se juntar, sabe, com os comunistas assumindo o governo, na Tchecoslováquia foi por meio de eleições. Na Bulgária foi uma decisão como resultado da aliança durante a guerra. A maioria desses países, exceto talvez a própria Bulgária, eram países industrializados. A Tchecoslováquia tinha sido uma democracia parlamentar.
Então não tenho tanta certeza de que as condições... A Iugoslávia, sendo, novamente, não tenho os números à minha frente, mas em 1945, no fim da guerra, de 85% a 90% da população ainda estava na agricultura. Então não era tudo industrializado, exceto na Eslovênia e no Noroeste, que tinham feito parte das terras da coroa austríaca e já tinham passado por muitas reformas no século XVIII, que influenciou posteriormente. Which have influence later. And certainly part of Croatia because the Yugoslav... E certamente parte da Croácia, porque o Partido Comunista Iugoslavo tinha sua base nos sindicatos da Eslovênia e da Croácia. Só durante a guerra, com os plenos iugoslavos, essas conferências o partido realizava para decidir o que fazer sobre adesão, incluindo a Macedônia, incluindo a Bósnia-Herzegovina e até, em certa medida, incluindo a Sérvia, porque eles não eram... Podemos voltar aos debates em Marx e depois em Lenin sobre o que fazer se o país ainda não for industrializado. Mas não me parece claro que as condições em todo o que se tornou o bloco soviético tenham sido determinantes para o resultado em termos de sua aliança com a União Soviética. Foi mais uma situação geoestratégica em que eles estavam sendo... Bem, é uma longa história. Acho que devemos encerrar por aqui. It's a long story. I think we should stop it at that point. Sim, faz sentido. Embora eu estivesse pensando que mesmo a União Soviética, ainda que tenha surgido de uma ideologia bolchevique, que de fato se baseava nos sovietes, que eram principalmente associações de trabalhadores industriais, a própria União Soviética começou como uma sociedade agrária. Os socialistas revolucionários e as revoluções agrárias eram muito fundamentais naquela época. Claro, no final dos anos 1940, a União Soviética já tinha se industrializado bastante. E eu não tenho certeza, mas as ideias mais inovadoras para a agricultura naquela época foram adotadas por outros, principalmente pela China, mas também por muitos outros lugares. Certo, então acho que quero te perguntar agora especificamente sobre os anos 70, porque a estagflação que atingiu o mundo todo, não só o bloco socialista, mas também as economias capitalistas avançadas, deixou a Iugoslávia muito vulnerável. Parte do motivo era porque eles dependiam do setor de exportação, e quando houve uma retração nas economias ocidentais, houve uma queda na demanda. Você pode nos contar mais sobre que tipo de ajustes estruturais a Iugoslávia fez nos anos 70 e 80 e como isso afetou? Bem, não tenho certeza se posso responder essa pergunta. Quero dizer, a forma como a estagflação dos anos 1970 afetou a Iugoslávia foi principalmente por meio dos trabalhadores estrangeiros. Havia um alto desemprego, sobre o qual escrevi um livro. Então, como pode um país socialista comprometido com o pleno emprego, como todos os socialistas são, ou pelo menos os orientados pelo marxismo, ter uma taxa de desemprego tão alta? Uma proporção muito grande dos desempregados, especialmente das partes do país que ficavam no oeste, como a Croácia e também a Bósnia, eram trabalhadores convidados na Europa. Esses trabalhadores eram enviados ao exterior por meio de contratos entre governos. Por exemplo, a Alemanha e a Iugoslávia faziam contratos que permitiam que esses trabalhadores fossem para a Alemanha, principalmente, mas também para a Bélgica e Suíça. E depois todos eles eram mandados de volta para casa. Então isso já afetava o desemprego de forma muito séria no caso iugoslavo. O ajuste estrutural realmente não começa no sentido em que falamos hoje até 1979 ou 1980. E, de fato, a Iugoslávia foi a primeira, chegando a ser chamada de experimento, o primeiro experimento desses programas de ajuste estrutural stand-by que o Fundo Monetário Internacional criou, com duração de 3 anos, para implementar austeridade e pagar a dívida. Isso não foi por causa da estagflação dos anos 70. Foi, acredito eu, por causa da decisão de Ronald Reagan de instruir o FMI a ser muito mais radical na cobrança das dívidas e para salvar muitos bancos comerciais americanos. Mas realmente começa em 79 e 80, com o que chamamos de crise global da dívida. E a Iugoslávia foi o primeiro caso.
Agora, infelizmente, porque parte do que estávamos chamando em nossa discussão de exportações era, na verdade, o setor de turismo na Dalmácia. Was actually the tourist sector in Dalmatia. So it was people coming to Yugoslavia, but it was for the export earnings. Então eram pessoas vindo para a Iugoslávia, mas era por causa das receitas de exportação. E o que acontece em 1979 é que há um terremoto em Montenegro que afeta o setor de turismo. Já havia a estagflação afetando as receitas de exportação. E isso piora ainda mais em 1980. Mas a Iugoslávia está achando muito mais difícil. Não de pagar a dívida, mas pelo menos de administrá-la. E assim, em 1980, o FMI começa esses programas de ajuste estrutural com austeridade de 3 anos, onde eles faziam cortes. E isso foi muito prejudicial. É bastante óbvio para qualquer um que esteja ouvindo nossa discussão que, se uma boa parte, 80% da sua indústria, depende da importação de bens intermediários, e esses foram justamente os que passaram a sofrer restrições de importação, isso já teve um efeito muito sério na economia. Era relacionado à dívida austerity. Não tem essa atividade de algum significado da Iugoslávia. Tinha. Não, acho que não. Como chamaríamos a dívida interna? Não. Sim, não. Quero dizer, estou perguntando isso porque hoje estamos no contexto desses programas de ajuste estrutural. Uma das críticas de muitos é que o FMI usa suas ferramentas de disciplina para reduzir a dívida, não só a dívida externa, mas também a dívida interna. Esse é o caso do Sri Lanka, por exemplo. O FMI diz que não é só a dívida externa, mas que você também precisa reduzir a relação dívida total PIB para que possamos conceder esses pacotes de empréstimos. E isso tem um efeito grave porque você então precisa encolher enormemente o seu setor público. Eu não tinha ouvido isso. Isso é muito interessante. Quero dizer, uma das coisas importantes sobre os programas de ajuste estrutural na Iugoslávia nos anos 1980, começo de 1979, é que eles eram políticos e não econômicos. No sentido de que um dos requisitos talvez seja uma palavra forte demais, mas vou usá-la, dos empréstimos do Banco Mundial, já desde 1949 e 52, foi muito importante em 1958, quando a Iugoslávia decidiu aderir ao Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, o GATT, o antecessor da Organização Mundial do Comércio, de propor e incentivar cada vez mais a descentralização. E assim, no final dos anos 1970, a Iugoslávia provavelmente era o sistema político mais descentralizado do mundo. O que aconteceu foi que, de repente, após ter defendido repetidamente a descentralização, especialmente a partir de 1958, para aderir ao GATT, o FMI passou a se preocupar muito com o fato de que a Iugoslávia estava tão descentralizada que já não tinha mais capacidade para conduzir políticas monetárias, tanto fiscais quanto comerciais. Assim como parte desses programas de ajuste estrutural, o FMI começou a exigir a recentralização do controle sobre o comércio exterior e outros tipos de decisões de investimento. A Eslovênia, sendo a mais voltada para a exportação, desde a época em que fazia parte das terras da coroa austríaca e sua precoce industrialização, além de sua localização em redes rodoviárias e ferroviárias próximas à Áustria, Itália e Suíça, foi particularmente afetada. Side Austria, Italy, and Switzerland. Eslovênia. Poderíamos falar longamente sobre a liderança na Eslovênia, começando nos anos 1920, quando queriam se juntar à Iugoslávia primeiro, em vez de permanecer no Império Austro-Húngaro. E depois usaram a Iugoslávia como um caminho para eventualmente se tornarem um Estado independente. Eu estava conversando com um colega bósnio sobre isso outro dia, e ambos concordamos que foi exatamente assim. Mas dito isso, nos anos 1980, havia grupos na Iugoslávia, na Eslovênia, que eram contra a tributação em geral. Eles achavam que o dinheiro destinado ao Exército Federal, que era praticamente a única coisa financiada pelo governo federal,
era demais. Eles não queriam pagar, mesmo que essa fosse a base da independência iugoslava e de suas políticas para apoiar o flanco sul da OTAN. Ainda não falamos sobre isso, mas os eslovenos, especialmente a geração mais jovem, estavam protestando contra os gastos com armamentos e com o exército federal, por um lado, e também no final dos anos 70, eles passaram a controlar os lucros das exportações de todas as empresas eslovenas. Esses lucros não iam para o governo federal, permaneciam na Eslovênia. Então, agora eles estavam perdendo ambos os aspectos do que chamaríamos de tributação ou redistribuição. Eu argumento no meu livro que foram os eslovenos que romperam a Iugoslávia. Foram eles os primeiros a reivindicar a independência, mas faziam isso dentro da República da Eslovênia. É um sistema federal, então chamamos esses estados de repúblicas. Durante toda a década de 80, eles protestavam contra a política fiscal, a política de defesa e queriam sair. Eu acho que o papel do FMI ao insistir na recentralização para gerenciar o pagamento das dívidas foi uma das ações cruciais. Não deu certo com os eslovenos, né? O recente programa de centralização. É muito interessante considerando que houve algo semelhante na China também. Durante os anos 80, houve uma grande descentralização, a tal ponto que em 1992, a participação do governo central na receita caiu para apenas 22%. Pois é, foi depois do incidente da Praça da Paz Celestial, então também havia uma crise significativa de legitimidade para o governo central. Foi aí que a universidade saiu recentralizar e reduzir o IVA, o imposto agregado. E não é assim, a participação subiu para 22%. E para acrescentar o caso soviético, quando Gorbachev decidiu implementar reformas, parte delas eram reformas econômicas muito semelhantes às que os iugoslavos haviam feito. Então foi fácil para mim, como especialista no caminho iugoslavo, observar a maneira como isso estava mudando e sendo muito repetido. Mas parte disso incluía a Lei das Repúblicas para descentralizar. Esse foi o momento em que os militares tentaram dar um golpe contra as reformas de Gorbachev, porque eles podiam ver que essa descentralização para as repúblicas da União Soviética era a direção do caso iugoslavo. Isso é extremamente interessante. E não tenho certeza se os chineses estavam acompanhando esses desenvolvimentos. Eles devem ter estado, mas seria muito interessante investigar isso nos registros de arquivo. Bem, eles estavam muito... Quero dizer, é interessante. Vou compartilhar. Uma das minhas irmãs é antropóloga especializada na Hungria. Em certo momento, houve uma delegação chinesa em Budapeste, enquanto ela estava lá fazendo pesquisa. Não me lembro como essa conexão aconteceu, mas pediram para ela, já que usariam o inglês, se ela poderia traduzir entre inglês e húngaro para a delegação. Eles estavam lá para estudar o caso húngaro, assim como estudaram o caso iugoslavo, observando muito o que aconteceu. Mas, no caso húngaro, aparentemente a delegação da China disse: estamos aqui para estudar o caso húngaro, mas o que realmente queremos dizer é o caso sul-coreano. Só que não podemos falar isso. Então, sim, o governo chinês tem estudado todos esses casos o tempo todo. Sim, isso é verdade. Houve várias conferências, algumas conferências em barcos, em meados dos anos 90 na China, que contaram com delegados da Hungria e de outras partes do Bloco do Leste. Se você puder nos falar um pouco sobre o papel da defesa aqui, porque uma das implicações para os estados socialistas, uma das contradições, se preferir, é a necessidade de uma indústria de defesa. Ela precisa se defender especialmente contra o bloco imperialista, mas também podemos considerar outras nações. E isso diverge da ideia padrão de como os recursos deveriam ser direcionados para bens de valor de uso. Claro, a indústria de defesa gera acumulação e também oferece empregos.
create accumulations and also it employs employment. So resources are utilized, but nevertheless Então os recursos são utilizados, mas ainda assim há desperdício em termos do entendimento convencional de uma economia socialista. E isso gera muita pressão. No caso chinês, devido à hostilidade enfrentada nos primeiros anos, Mao teve que concentrar muitos esforços nas indústrias. E isso foi o chamado gap das tesouras. A União Soviética enfrentou isso. Caso contrário, não teria sobrevivido durante o período entre guerras. A China também enfrentou. E por isso, houve uma necessidade muito significativa de desviar recursos para as indústrias pesadas, o que também significa que o consumo de bens de consumo teve que ser reprimido. Você poderia nos dizer qual era a situação da Iugoslávia em manter um setor de defesa independente para si mesma? Mencionei que em 1949, de janeiro a dezembro, os americanos começaram a ajudar a Iugoslávia lentamente, passo a passo, para salvar Tito, ou seja, para proteger a decisão das autoridades iugoslavas de se separarem do bloco soviético. No final, o acordo foi que a Iugoslávia teria sua defesa independente, sobre a qual falarei mais adiante, mas também desempenharia o papel de proteger o flanco sul da OTAN. Havia um flanco sul, passando pela Iugoslávia em direção à Itália, e um flanco norte, passando pela Polônia até a Alemanha. E foi esse tipo de acordo, o motivo pelo qual eles precisavam dessa defesa era que isso era a troca que lhes permitia serem independentes. E não apenas independentes, mas também participar de 3 blocos: leste, oeste e não alinhados. Também não falamos sobre o quanto, por serem orientados à exportação, isso foi na verdade muito benéfico em certos aspectos, porque mercados do Oriente Médio, por exemplo, foram extremamente importantes para eles em determinados momentos. Mas eu tenho um capítulo no livro sobre desemprego na Iugoslávia, chamado O Pacto Faustiniano, pelo qual eu quis dizer exatamente isso. Essa troca de quanto eles precisavam gastar em defesa e manter aquele exército tinha seus custos. Agora, pode-se dizer que porque a maior parte da estratégia de defesa da Iugoslávia sob a Liga dos Comunistas tinha 2 componentes. Uma delas era chamada de Forças de Defesa Territorial, que eram baseadas nas localidades e também foram muito inspiradas na ideia cubana, mais ou menos na mesma época, mas muito nesse sentido. Essas eram administradas pelos municípios e pelas repúblicas, nesse sistema descentralizado. Isso foi muito importante em relação ao que aconteceu durante as guerras que vieram após a dissolução da Iugoslávia e ao papel delas. A outra eram as forças federais, que eram altamente sofisticadas, com armamento avançado e assim por diante, cujo objetivo era defender o país. Primeiro, defender a OTAN contra a União Soviética, caso ela seguisse uma rota soviética em alguma ideia de agressão, mas também defender a Iugoslávia contra qualquer invasão de outro lugar, a fim de dar espaço e tempo para que as forças de defesa territorial mobilizassem todo o país. Mas o que era importante para mim, ao pensar sobre quais eram ou não os custos em termos de objetivos socialistas, é que as indústrias de defesa, por causa dessa ideia de que você defenderia, e se houvesse uma invasão, permitiria que todos retornassem para as montanhas, para a Bósnia e defendessem o país, então quase todas as indústrias de defesa estavam na Bósnia e Herzegovina. E você pode discutir se isso foi bom para a Bósnia e Herzegovina agora que é independente, e tem uma economia muito diferente, novamente pegando empréstimos do Banco Mundial e do FMI, precisando de um mercado orientado para exportação em manufatura leve, se isso é bom para ela agora. Mas certamente era a base do emprego no que, de outra forma, era uma das 2 repúblicas mais pobres da Iugoslávia. A defesa era contra a OTAN ou também contra a União Soviética e o Bloco Oriental? Não, era completamente contra qualquer invasão, tendo em mente que essa era uma aliança formada durante a Segunda Guerra Mundial contra o eixo, ou seja, Bulgária, Itália, Alemanha. Então,
ninguém sabia se seria a União Soviética ou outro país que invadiria, mas era contra qualquer ator externo. O papel que isso tinha para a OTAN era defender a aliança contra qualquer potencial agressão soviética pela Rota Sul, o que, de certa forma, protegeria a Itália, mas também, portanto, o restante da Europa Ocidental, caso houvesse uma invasão da União Soviética. Não que esperássemos isso, mas esse era o argumento fundamental da OTAN. Not that we ever expected it, but that was the basis of the NATO's argument. Se você pudesse nos falar um pouco sobre o nacionalismo, quero dizer, estamos nos afastando um pouco da nossa discussão principal, que, claro, tem se concentrado na economia política. Mas como queremos entender, eu quero entender um pouco sobre a desintegração antes de terminarmos. Mas antes de você nos dar uma explicação da desintegração, pela ótica da economia política, poderia responder à acusação padrão de que os estados marxistas, basicamente, e isso é algo que ouço na Iugoslávia, porque provavelmente era mais heterogênea do que a China, de certa forma. Na China, nacionalismo e socialismo sempre andaram juntos. Não existe essa contradição, por assim dizer, entre suas diferentes entidades. Contradiction, if you like, between its different entities. But here we find that Marxist parties. Mas aqui vemos que os partidos marxistas basicamente suprimiram o nacionalismo, a cultura e a religião. Tudo isso não é verdade, pelo que entendo. Quero dizer, muitas pessoas lá eram religiosas, e havia muitas religiões, Islã, catolicismo romano, protestantismo, ortodoxia oriental e assim por diante. E eles não, pelo que sei, os partidos marxistas não travaram uma guerra contra a religião como aconteceu na China, pelo menos até o final dos anos 1970, ou na União Soviética. Mas o que era o nacionalismo nessa entidade que surgiu após a Primeira Guerra Mundial como um Estado versátil, mas que foi significativamente transformado após a Segunda Guerra Mundial sob liderança comunista? O que era o nacionalismo aqui? Oh my goodness. Meu Deus. O Partido Iugoslavo tinha, desde o final da guerra, um slogan: fraternidade e unidade. Então a ideia era que o sistema federal se baseava no direito de autodeterminação nacional para cada uma das nações que lutaram e se uniram para criar a Iugoslávia. Lembre-se de que elas foram resultado da independência de dois impérios, o Império Austro-Húngaro de um lado e o Império Otomano do outro, com, é claro, Veneza na costa. Portanto, 3 impérios nesse sentido. Além disso, até mesmo a Rússia teve uma influência enorme, não da mesma forma que os Habsburgos e os otomanos. Mas a sombra do Império Russo também estava lá, não estava? Nem tanto. Nem tanto, ok. Não. Algumas pessoas falam sobre isso. Misha Glenny escreve sobre isso em seu livro, Os Balcãs. No final do século XIX, quando muitos muçulmanos foram expulsos do Império Russo e foram para o sul, mas eles foram principalmente para a Bulgária, não para a Iugoslávia. Há um argumento de que por serem os sérvios cristãos ortodoxos orientais, eles devem ser amigos dos russos, mas não há nada na história das relações russo-sérvias que sugira algo positivo. Quero dizer, agora existe um pouco disso, acho, por causa da ligação ortodoxa oriental. Mas voltando à Iugoslávia, você tem... Os eslovenos são jansenistas, que é uma forma de catolicismo influenciada por terem feito parte da Reforma e do protestantismo, e então a Contra-Reforma acaba vencendo. Então, é muito, muito rigoroso moralmente em termos de catolicismo estrito. Esse é um ramo do catolicismo. Os croatas são católicos romanos, os sérvios são sérvios ortodoxos orientais, os macedônios são ortodoxos orientais e alguns, especialmente a população albanesa, são católicos romanos ou muçulmanos. E a Bósnia-Herzegovina tem os 3. Então, existem diferenças religiosas que estão muito associadas aos sistemas imperiais anteriores e ao conceito deles de nação. Mas não é necessário o componente religioso para dizer que o argumento para formar uma federação após a Segunda Guerra Mundial, em vez do sistema monárquico de antes da Segunda Guerra Mundial, era dar o direito à autodeterminação nacional a cada um dos povos da Iugoslávia.
nations of Yugoslavia. So the Slovenes, the Croats, the Serbs. Então, os eslovenos, os croatas, os sérvios, os macedônios, os montenegrinos em certo momento não eram separados, isso aconteceu bem recentemente, eles se consideravam principalmente sérvios até pouco tempo atrás. Mas a Bósnia-Herzegovina era essa província especial, segundo Tito, no plenário do partido durante a guerra, que seria uma mistura das três religiões, mas com o objetivo de servir como um tampão entre a Croácia e a Sérvia. Então, na verdade, você tem um ato de equilíbrio, mas a ideia é... E então, no norte, em Vojvodina, onde você tem todos os resultados do Império Austro-Húngaro, húngaros, romenos, valáquios e assim por diante. E em Kosovo, no sul, ambos não podiam ter uma república separada com o argumento de que sua nação, cada uma delas, já tinha um estado em outro lugar. E, portanto, eles não tiveram permissão para ter uma república, o que lhes teria dado um segundo estado, Albânia, depois Kosovo. Então, eles só tinham autonomia. Mas o nacionalismo... Eu realmente não quero falar sobre nacionalismo até os anos 1980, quando pessoas de direita, especialmente na Eslovênia e na Croácia, estavam tentando sair e se tornar independentes, e usaram o direito à autodeterminação nacional para convencer o Ocidente de que tinham direito à independência. Eu não concordo com isso de forma alguma, mas isso é outra questão. E o tipo de linguagem de expropriação e de lutar até o fim, que na verdade era uma luta contra a tributação em cada uma dessas repúblicas nos anos 1980, no contexto das políticas de austeridade e de ajuste estrutural, era feita em linguagem nacional. E não há dúvida de que existiam movimentos de direita. Mas eu acho, na minha opinião, que foram principalmente os croatas que tinham um componente da população muito ligado aos imigrantes nos Estados Unidos e na Austrália, que eram nacionalistas o tempo todo. E eu tive essa experiência porque morava lá. Houve, de 1968 a 1971, no que foi chamado de MAS-POC, o movimento MAS, que buscava mais independência para a República da Croácia do que eles tinham na época, baseado no argumento nacionalista. Então você tem ondas na Croácia que sempre foram nacionalistas. O evento de 1971 foi chamado de Primavera Croata. Eles fizeram parte disso? Que primavera? Houve esses protestos massivos em 1981, se não me engano, ou foi em 71? Desculpe. Acho que isso deu mais autonomia para a Croácia e a Eslovênia. E os sérvios viram isso como, claro, havia a Constituição de 1974, os sérvios viram isso como uma grande concessão. Mas acho que por volta da época em que Tito faleceu, houve esses protestos aos quais o próprio Tito respondeu. Em 1970, eu estava referindo ao movimento nacionalista croata, a Primavera Croata. Sim, a Primavera Croata, sim. Sim, e isso foi de 67 a 71. E o Tito permitia isso, até que os militares que diziam repetidamente isso é realmente perigoso, porque há todos esses ativistas de direita alemães vindo para cá e realmente começando guerras, pequenas guerras, sabe, lutando. Então, em dezembro de 1970, Tito finalmente disse, eu vou acabar com isso. Mas a descentralização da Constituição de 74 não foi resultado disso, de forma alguma. Foi apenas, eu argumento, e acho que estou certo, essas etapas de resposta às propostas do Banco Mundial e do FMI para um papel cada vez menor do Estado, esse argumento neoliberal de Estado mínimo por meio da descentralização. Tito morre em 1980, e em 1981, há protestos em Kosovo, especialmente por estudantes universitários querendo que sua região autônoma se tornasse uma república separada. Mas isso já é outra história. Mas eles não eram separatistas. Eles só queriam mais autonomia em relação à Sérvia dentro da federação. Naquela época, sim. Nos anos 90, passa a ser sob independência.
Então, se você pudesse resumir a desintegração, seria simplista demais dizer que foram o Banco Mundial e o FMI que derrubaram a Iugoslávia como entidade ao descentralizá-la progressivamente, e depois foram apoiados pelos eslovenos e croatas, porque provavelmente viam um futuro melhor com o Ocidente, dado seu posicionamento muito mais privilegiado dentro do setor produtivo. Como você definiria isso? Não, quero dizer, antes de tudo, o papel do FMI e do Banco Mundial na desintegração da Iugoslávia foi provavelmente, quero dizer, é grande. Mas há pelo menos dois aspectos. Primeiro, as políticas de austeridade dos programas de ajuste estrutural nos anos 1980 para pagar a dívida começaram a atingir a classe média administrativa profissional. Finalmente, os filhos deles nos centros urbanos estavam todos enfrentando o desemprego. Então, você começa a perceber uma suspeita de deslealdade. Esses são os trabalhadores não industriais, certo? Eles estão enfrentando o peso do desemprego, é isso? Não, são as crianças urbanas, quero dizer, filhos de pais urbanos que são ou industriais ou mais provavelmente das classes profissionais e administrativas. E são eles que compõem principalmente o partido. E eles começam a dizer, espere um minuto, não tenho certeza de que é isso que queremos. Então, a lealdade esse é um aspecto que resulta das políticas de austeridade. Um segundo aspecto é a mudança promovida pelo FMI, dizendo que está descentralizado demais. Você não pode ter nenhuma capacidade de política monetária, é preciso recentralizar. E isso leva os eslovenos a dizer, espera aí, estamos perdendo o controle de toda a nossa receita de exportação. Estamos perdendo o controle das nossas decisões de investimento. De tudo. Não gostamos de pagar esses impostos que estão sendo desperdiçados pelos albaneses em Kosovo em investimentos improdutivos para começo de conversa. Porque havia um mecanismo redistributivo para o desenvolvimento através do chamado Fundo Federal. Então, os eslovenos já protestavam contra isso, sendo muito nacionalistas no sentido de criticar os albaneses, na verdade, preconceituosos. E pelo mesmo motivo, não queriam pagar impostos para o Exército Federal. E então eu diria que é preciso incluir os europeus, especialmente os suíços e os austríacos, e eventualmente os alemães, mas principalmente os austríacos e suíços, que na verdade concordavam com o argumento esloveno de que eles deveriam ter independência e diziam que o restante do país deveria permanecer unido, mas que apoiavam a independência da Eslovênia. Portanto, houve aqui um papel muito relevante de atores externos, não dos Estados Unidos, na verdade. Os Estados Unidos entram muito mais tarde nessa história, e a Alemanha só no final de dezembro. Então, trata-se de aceitar um argumento de que Milosevic era o culpado, de que eles não podiam ser democráticos, de que queriam fazer parte da Europa. Era uma espécie de narrativa completa que foi apoiada pelos europeus e com a concordância de deixá-los partir. Assim, efetivamente, os programas de austeridade atingiram muito duramente tanto a classe privilegiada quanto a classe trabalhadora, que achavam que aquilo não estava funcionando e que talvez uma separação pudesse ser melhor para eles. Isso foi um dos fatores. Não. Eu sei que a classe trabalhadora, no sentido de sindicatos, trabalhadores industriais e empresas, sempre foi a favor de manter a Iugoslávia unida. E eles foram até bastante ativos na segunda metade dos anos 80, junto com alguns partidos políticos iniciais criados por intelectuais socialistas. Porque eles tinham uma boa vida. Eles tinham uma vida social através do sistema de trabalho. Adoro dizer que não havia nenhum passaporte no mundo que permitisse acesso a mais países sem visto do que o passaporte iugoslavo. Quero dizer, eles viviam acima de suas possibilidades com todos esses empréstimos.
As pessoas sobre as quais eu estava falando, que começaram a se desiludir com o sistema, eram da classe administrativa profissional porque eram seus filhos, de repente, que pela primeira vez estavam desempregados. Acho que esse é o item menos importante da lista que fiz, mas acredito que faz parte do que estamos discutindo em termos de economia política. Isso foi importante. As pessoas que estavam lá para defender o país estavam todas focadas em seu próprio padrão de vida dentro de suas repúblicas, que estava ficando muito ruim. E os mais importantes foram os eslovenos e os croatas, que regiram negócio para recentralizar. E vendo ali uma oportunidade de sair algo que ambos já desejavam. Eu disse que isso remonta à década de 1920, com o vice-presidente Edvard Kardelj, querendo garantir um espaço para os eslovenos em relação aos austríacos e alemães, porque eles eram minoria, fazer com que tivesse independência eslovena. Então eles primeiro se juntaram ao país iugoslavo após a Primeira Guerra Mundial, literalmente passaram todo o período do Estado iugoslavo planejando a independência. O mesmo aconteceu com os croatas. Os croatas são mais complicados no sentido de não serem um caso tão simples. Mas em 1985, Franjo Tudjman, que havia sido general no exército Partizans e no exército iugoslavo, se aposentou e se tornou bastante nacionalista. Ele tinha pessoas nos Estados Unidos viajando por todo o país, um colega meu em Yale era um deles, dizendo que os croatas poderiam ter independência. Então ele estava lutando pela independência desde 85. Portanto, não era apenas esse argumento do FMI, mas todo o aspecto fiscal meio que dava a eles ambos os motivos, eu diria. Professor Woodward, my final question, and feel free to. Professor Woodward, minha última pergunta, e sinta-se à vontade para ser tão breve quanto quiser, pois você nos deu mais tempo do que pensávamos que precisaríamos. Qual legado da Iugoslávia permanece para o mundo em termos de repensar ou executar um mundo pós-capitalista? E que legado ela deixa para as pessoas nos Balcãs? What legacy does it leave for the people in the Balkans? Oh dear, I wish you'd asked me this before. Ai, meu Deus. Gostaria que você tivesse me perguntado isso antes, para que eu pudesse me preparar. Na verdade, não tenho certeza se existe um legado. Quero dizer, a geração mais jovem nos últimos 10 anos ou mais, em todos os países agora independentes da antiga Iugoslávia, tem falado sobre o quanto perdeu. Ter um país tão fascinante, com tantas misturas, poder ir de uma república para outra. Por exemplo, todos iam para a costa da Dalmácia nas férias, iam para Sarajevo para ouvir o melhor R&B e assim por diante. Eles ouvem sobre o que era tão especial e muitos dizem que gostariam de recriar isso. Isso não vai acontecer. Mas para eles esse é o legado, essa capacidade de tantos tipos diferentes de pessoas, o mosaico, por assim dizer, o que era muito, muito especial. E, claro, aqueles que viveram lá antes gostariam de ter o padrão de vida que tinham antes, que era realmente maravilhoso. E quanto ao legado do estado de bem-estar social, da segurança no emprego, da autogestão dos trabalhadores e assim por diante? Tudo isso desapareceu completamente ou ainda restou alguma coisa? Não, receio que tenha desaparecido completamente. Quero dizer, desapareceu. Me lembra de novo o que você disse, não sobre autogestão, mas o... Sim, Tad de Pestami Chelsea, word before. Porque quero dizer, o estado de bem-estar social era bem, eles tinham saúde gratuita, educação gratuita, certamente tudo isso, mas dependia se você estava no setor privado ou no setor público. No setor privado, você não tinha um alto padrão de vida, porque as pessoas iriam trabalhar na Europa como trabalhadores estrangeiros se tivessem um padrão tão bom. Sabe, esse era o escape. Para mim, aleluia, é negativo. O que pode acontecer com os valores se você vai depender de empréstimos do Banco de FMI?
Vamos encerrar por aqui, Professor Woodward. Esta foi uma conversa realmente esclarecedora. Somos todos tão ignorantes sobre o passado, assim como eu, como indiano, sou em relação à história europeia. E você foi fantástico ao esclarecer tantos desses pontos. Muito obrigado. De nada. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyotishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo até agora e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E se você não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.